começar a gravação. Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Guilherme de Oliveira Estrela. Senhor Guilherme, como lhe adiantei, agradeço sua disposição para comparecer nesse ato. O senhor foi arrolado como testemunha. Serão feitas algumas perguntas ao senhor. Vou pedir que o senhor as responda. Na qualidade de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certamente. Eu vou advertir o senhor apenas porque assim determina a nossa lei, senhor Guilherme, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Completamente correto. Então eu vou passar a palavra aqui ao defensor do senhor Renato Duque, que arrolou o senhor como testemunha. A defesa dele tem a palavra, então. Obrigado, excelência. Senhor Guilherme, boa tarde. Bom dia. Bom dia. O senhor é ou foi funcionário da Petrobras? Fui sempre. A Petrobras foi o meu único emprego durante a vida inteira. O senhor ocupou o cargo de diretor de exploração e produção? Veio o cargo de diretor de exploração e produção da Petrobras. Por qual período? Desculpe. Por qual período o senhor ocupou esse cargo? Entre fevereiro de 2003 até fevereiro de 2012. Nesse período, o senhor tomou conhecimento do projeto Sondas? Do projeto Sondas, Isso. esse da Sete Brasil. Isso. Se eu tomei conhecimento? Isso, de 40 sondas. Certamente. Esse era um projeto importante para a Petrobras? Era um projeto, eu diria, absolutamente crítico para a própria sobrevivência da Petrobras como empresa de petróleo. Então é correto dizer que esse projeto foi amplamente discutido no âmbito da Petrobras? Sim, naturalmente, era uma exigência de conteúdo nacional que nós tínhamos, né? E a construção dessas sondas no Brasil era absolutamente indispensável para nós cumprirmos os contratos que tínhamos com a ANP já assinados sobre a exploração e a produção do pré-sal brasileiro, principalmente depois da lei que transformou a Petrobras, que deu à Petrobras a operação única do pré-sal. Esse projeto era absolutamente essencial à empresa. Nós temos no processo aqui notícia de que houveram duas modalidades de contratação dessas sondas. Um primeiro por afretamento e um segundo a construção dessas sondas. O senhor sabe dizer qual a razão da Petrobras ter contratado sondas dessas duas sondas? Que eu estou lembrado, esse processo específico, né, era para construção e afretamento. Quer dizer, nós da área de exploração e produção, como operadores da área operacional da companhia, na área de exploração e produção, conduzimos esse processo porque era um processo especial, de equipamentos extremamente especiais, né? Mas era um projeto que envolvia construção dessas sondas no Brasil e depois a operação dessas sondas. Parte delas operação própria por parte da companhia e parte por outras empresas prestadoras de serviços de perfuração. Ok. Houve uma primeira licitação para afretamento dessas sondas, construção e afretamento, que restou frustrada? Não. A Petrobras tem um modelo de contratação que se inicia por um processo licitatório, não é mesmo? E cada processo licitatório não atinja ou não, enfim, produza as condições que a Petrobras considere favoráveis, né? Nós cancelamos a licitação e abrimos um processo de negociação direta com os fornecedores, que nesse caso específico, a negociação direta com a Sete Brasil, e tinha outra empresa, não era só a Sete Brasil. Tinha uma empresa norueguesa que já operava uma sonda tecnologicamente muito avançada e com uma nova proposta operacional
e nós resolvemos também chamá-la para a construção desses equipamentos no Brasil. É possível comparar os preços, os valores das sondas construídas no Brasil com as sondas construídas em outros países como China, Coreia? Não, esse é um ponto importante, porque nós sempre nos utilizamos de parâmetros internacionais para estabelecimento de preços básicos, né, para a contratação. Ocorre que, nesse caso específico, né, existem dois aspectos muito interessantes e muito importantes, na minha opinião. Primeiro, esse tipo de equipamento era pela primeira vez construído no Brasil. São equipamentos extremamente sofisticados, do ponto de vista tecnológico, com um grau de eletrônica embarcada extremamente avançado, né? E o nosso setor de construção e montagem naval no Brasil nunca tinha construído, de maneira que a construção desses equipamentos no Brasil era, de certa forma, um desafio para essas empresas, né? Havia, de certa maneira, um risco, né, para essas empresas. E, como todos nós sabemos, né, em qualquer atividade empresarial, o risco se reflete, de certa forma, em custo, né? E tem outro aspecto muito importante, que eu considero muito importante na apreciação das referências internacionais de preço, é o seguinte, que os grandes construtores desses equipamentos, que se localizam no Golfo Pérsico, em Singapura, na China e na Coreia, mas principalmente o pessoal de Singapura e do Golfo Pérsico, praticam condições capital-trabalho na base quase da semi-escravidão. E esses equipamentos, me desculpe estar me prolongando na resposta, mas isso é um aspecto extremamente importante. Esses equipamentos a construção deles é intensiva em mão de obra. Naquela época se falava em torno de 25% de mão de obra. E a comparação desses preços internacionais com os preços praticados pelos estaleiros brasileiros, né, que mantêm as relações capital-trabalho num nível bastante civilizado, né, com os nossos trabalhadores, né, prejudicava essa comparação direta de preços entre equipamentos fabricados em Singapura e principalmente Singapura e no Golfo Pérsico, e os nossos preços, né? Então tinham dois aspectos, só para resumir, tinham dois aspectos relevantes entrando nessa avaliação. Primeiro, o caráter absolutamente inovador. Foi a primeira vez que a indústria naval brasileira enfrentava esse tipo de construção de sondas de perfuração, ainda mais sondas extremamente sofisticadas, que não tem muitos equipamentos, naquela época não havia muitos equipamentos no mundo, né? Então isso é um ponto importante, era um desafio para a indústria nacional, né? E outro ponto é que a comparação simples, sem levar em consideração as bases em que foram definidos esses preços no exterior, eram completamente, não digo completamente, mas eram substancialmente diferentes dos custos envolvidos na construção, somente na mão de obra, aqui no Brasil. É possível dizer que essas novas sondas elas seriam mais avançadas do que as sondas anteriormente contratadas pela Petrobras? Certamente. Certamente, principalmente no quesito segurança. Em 2010, houve um grande desastre numa perfuração no Golfo do México, como todos nós sabemos, no setor petrolífero, em que da sonda, enfim, houve problemas com a segurança da sonda. Não foi exatamente esse o motivo do desastre, mas de qualquer maneira, passou-se, a indústria petrolífera, a partir daquele momento, passou a exigir, no quesito de segurança, equipamentos e sistemas muito mais sofisticados e rigorosos do que havia
nas sondas anteriormente já em operação. E o EIP, né, a nossa equipe técnica, até durante já estava aberto, o edital já estava na praça, a licitação já estava correndo. Nós fomos, por causa disso, em decorrência desse desastre, que teve um impacto enorme no setor petrolífero mundial, na área de exploração e produção, nós introduzimos novas exigências de segurança nessas sondas. De modo que essas sondas, certamente, quando foram, naquela época em que foram contratadas, eram das mais, eram topo de linha em termos de operacionais, em termos tecnológicos, de eletrônico embarcado e principalmente em termos de segurança operacional. E isso impacta no custo também. Como eu disse, quer dizer, não só era a primeira vez que se fabricava no Brasil, né? A indústria naval brasileira, a experiência da indústria naval brasileira era em termos do setor setor petrolífero, em petroleiros e unidades de produção. Alô, nós vamos ter que interromper o sinal aqui, nós não estamos ouvindo. E rigoroso no respeito às condições técnicas. Senhor Guilherme, houve um problema na captação do áudio. Eu vou pedir para o senhor repetir essa resposta, por gentileza. Alô, nos ouvem? Alô? Derruba o começo. 1, 7, 2.3, 1.